Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula, né? Lembrando que a gente está apresentando conteúdo de manejo de áreas degradadas, na disciplina de recuperação de áreas degradadas. A gente teve contato já com a questão do histórico dessa questão ambiental. Depois do histórico a gente falou das transformações naturais. Na última aula a gente começou a falar sobre sucessão ecológica, né? E hoje a gente vai falar sobre a recuperação de área degradada, ou seja, vamos dar início à questão da recuperação de área degradada. Tá? Lembrando que todo esse material, todas essas aulas dessa parte de manejo de áreas naturais, de áreas degradadas, elas estão na apostila do Instituto Federal do Paraná de manejo de áreas degradadas, da professora, deixa eu ver o nome dela aqui, da professora Sônia Baconi. Da professora Sônia Baconi, está disponível, eu vou deixar disponível na página, né, no Moodle, na nossa plataforma, para vocês terem acesso. Então, todo esse material está disponível lá. Tá? Então, vamos à nossa aula, lá no nosso quadro. Tá? Então, quando a gente fala em recuperação de áreas degradadas, é importante a gente recuperação de áreas degradadas. A gente tem que entender, então, que uma área degradada é aquela que sofreu algum tipo de distúrbio, por meio do qual ela tem dificuldades de se recompor de forma natural. Ela pode até se recompor, mas é mais difícil. E para isso a gente dá uma mãozinha, né? Mas o que a gente poderia entender com como uma área degradada, assim, em termos, por exemplo, de características químicas, né? Então, quando a gente fala que uma área foi degradada na sua estabilidade química, por exemplo, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, pode ser um processo de acidificação do solo, ou seja, o solo ficou mais ácido, né, devido a alguma adição de alguma coisa, de algum produto químico. Pode ser, por exemplo, a perda de fertilidade, né? Então, a perda de fertilidade está ligado a questões que envolvem as características químicas do solo, a composição, né? Então, a perda da fertilidade, e pode ser, por exemplo, processos de salinização. A gente já comentou, quando a gente falou em processos de formação dos solos, a gente falou nos processos de salinização, ou seja, de acumulação de sal na superfície devido a processos, né, em áreas de climas semiáridos, mas também tem a ver com processos de, por exemplo, de irrigação mal dimensionada, também pode levar a processos de salinização. Então, isso alterando a estrutura, a estabilidade química do solo. Uma outra característica que diz respeito vamos dizer, parâmetros físicos, né? Parâmetros físicos do solo, por exemplo, o declínio da estrutura do solo. Tá? Então, a estrutura do solo começa a se transformar numa estrutura que não é interessante para a agricultura. Pode haver um processo de compactação do solo. Então, isso altera, né, por exemplo, mecanização exagerada, leva a processo de compactação, consequentemente, leva a processo de selamento do solo, né, formar um selo, né, e também processos ligados à erosão, então, características físicas do solo. E também a questões biológicas do solo, né? Então, quais alterações biológicas que podem ocorrer, por exemplo, a perda da diversidade do solo. Então, uma característica, né, a perda da diversidade, da microbiodiversidade, tá, do solo, ou seja, mortandade
perda da diversificação, né, do solo, perda de micro-organismos ou de uma determinada cepa de micro-organismos que são importantes, né? Por exemplo, a destruição, né, redução da matéria orgânica também é outro fator que vai afetar a distribuição, as características biológicas do solo. Então, a redução da matéria orgânica do solo, tá, são fatores associados à degradação. Então, quando a gente fala em áreas degradadas, mais especificamente quando a gente fala de solos, então seriam esses três níveis de degradação química, degradação física e degradação biológica, e alguns exemplos de algumas desses tipos de degradação que ocorrem no solo. Então a gente tem aí alguns exemplos de degradação química, física e biológica. Quando a gente fala nos processos de recuperação de área degradada, então, quando a gente fala nos processos de recuperação de área degradada, a gente pensa que o objetivo principal de uma recuperação é a restituição, né, a restituição daquele ambiente, daquele solo, a uma condição não degradada. Então, a uma condição não degradada. Essa condição não degradada não necessariamente quer dizer o retorno às condições iniciais, não necessariamente. Pode ser a restituição para uma condição em que essas propriedades que a gente identificou, os níveis de degradação, eles possam ser mais próximos possíveis das condições naturais, que possam dar sustentação à vida, o processo de recuperação do solo. Uma outra forma de recuperação ambiental é o que a gente chama de reabilitação. O que a gente entende por reabilitação? É o retorno a uma condição apropriada, a uma condição apropriada, ou seja, que faça com que o solo esteja em condições de dar sustentação a uma determinada produção. Quando a gente fala em restauração, a gente se refere a um retorno à condição próximo ao natural. Então, quando a gente fala em restaurar uma área, seria essa condição de retorno o mais próximo possível à condição natural. Tá? Muitas vezes é irrealizável isso, né? Então, a gente pode fazer uma recuperação, né, ou uma reabilitação. Então, recuperação seria uma restituição à condição de você eliminar a degradação, né? Na reabilitação, você recupera e dá uma condição apropriada a esse solo, e na restauração você busca ficar o mais próximo possível à condição natural, né? Nós vimos já em aulas anteriores que existem basicamente, né, 3 meios para isso ocorrer. Né, três técnicas, vamos assim dizer. Entre essas técnicas, nós temos a regeneração natural. Nós falamos que essa regeneração natural ela é possível dentro de determinados limites, e ela compreende a você deixar a terra, né, a própria natureza, né, recompor aquela área de maneira natural. Então, praticamente a única ação possível é o isolamento e o monitoramento, ou seja, isola a área e deixa ela buscando retornar à sua condição inicial. Tá? Uma outra forma é de você implantar de forma
de forma científica, né, a vegetação da região. Então você fazia uma revegetação. E aí aqueles conceitos que a gente viu em aulas anteriores, de sucessão ecológica, de saber que espécies você vai plantar primeiro, e esperar um tempo, monitorar, e que espécies vêm depois. Né? Um outro processo é o processo de remediação. O processo de remediação envolve, por exemplo, contaminação da área, do solo, por algum tipo de produto químico, né? Só a gente lembrar, por exemplo, em algumas condições fica praticamente impossível, né? Se a gente lembrar, por exemplo, de Chernobyl, não dá para fazer nada, porque a área está contaminada por nuclídeos, é uma área radioativa, ou seja, até você ficar lá muito tempo já é prejudicial, então praticamente você tem que abandonar a área e esperar ela se regenerar de forma natural, porque não existe tecnologia disponível hoje capaz de remediar a situação. E por último, a geotecnia. Né? A geotecnia busca você recompor as condições de estabilidade do solo, então, que envolvem terraplanagem, né? Então esses processos. Então a estabilidade que a gente costuma se referir por estabilidade física, né? No caso, estabilidade física do solo. Tá? Em remediação seria estabilidade química, né? A revegetação natural e a regeneração natural seria um processo basicamente envolvendo estabilidade biológica, por exemplo. Tá? Então, isso que a gente entende por recuperação de áreas degradadas, né? Esses processos que envolvem a recuperação de áreas degradadas. Na próxima aula a gente volta novamente nessa parte desse conteúdo. Deem uma olhada no livro, né? Deem uma olhada no livro, na apostila, tá? Para que vocês possam tirar suas dúvidas lá. Né? Eu vou deixar uma carga de atividades, de tarefas, de exercícios. Vamos ver se a gente consegue manter contato pelo fórum. Vou passar algumas atividades no solo, mas não deixem de entrar em contato, assistir essas aulas e folhear, né, dar uma olhada na apostila, pelo menos nesse capítulo, né, nessa parte inicial de manejos de áreas naturais degradadas, de áreas degradadas. Beleza? Até a próxima aula. Uma boa tarde a todos.